Sejam bem-vindas a mais um episódio do EnxaCast, o primeiro podcast do Brasil construído para mulheres e feito por mulheres, que a gente fala sobre enxaqueca na vida da mulher. E a gente conversa aqui sem filtro, sem roteiro, de uma forma descontraída, livre, para levar conhecimentos para quem sofre de enxaqueca, principalmente para as mulheres, para que vocês aprendam a dominar a doença, controlar a doença, buscar uma melhor qualidade de vida. E hoje esse episódio é muito mais do que especial, porque a gente vai falar de um assunto muito presente na mulher que tem enxaqueca, que é o bruxismo. Você já ouviu falar disso? Será que bruxismo é só ranger dente? E é esta pessoa aqui, minha amiga maravilhosa, profissional de referência na área, que vai conversar com a gente. Ana Carla Nascimento, que é dentista, é a convidada de hoje e eu tenho uma honra e estou muito feliz por ela ter aceitado esse convite, porque ela com certeza vai contribuir muito para que você que está aí do outro lado da tela, que tem enxaqueca, pode se reconhecer no que a gente vai falar aqui e procurar ajuda, porque bruxismo é uma comorbidade que pode estar contribuindo para a piora da sua enxaqueca. Então seja bem-vinda, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo numa plena tarde de quarta-feira. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, muito pelo convite. Eu fico muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui hoje. Assim, é um privilégio muito grande ter uma profissional de tamanha referência, de tamanho, assim, know-how, ter ao meu lado, né? Tratando meus pacientes, e você é uma referência, assim, imensa, e ter me convidado, me escolhido para falar sobre esse tema, né, que eu amo, que Mas se é o você meu cuida de dia a minhas dia. pacientes, né, eu tenho que chamar você. Que é o meu dia a dia, mas é muito bom mesmo a gente falar sobre bruxismo, porque foi algo que foi um assunto que se elevou muito, que se fala muito, principalmente É, pós-pandemia, muito, muito mesmo, né. verdade. Saiu entrevista no New York Times falando sobre bruxismo, Sim. então, assim, na pandemia, mas também porque muitos pacientes começaram a fraturar dentes, teve todo aquele boom da pandemia, mas, o bruxismo não só está relacionado com ansiedade, né. Ela é muito modesta, né, não se apresentou direitinho, mas fale aí do seu currículo, o que é que você faz. Antes dela falar dela, eu gostaria de retomar aqui e convidar você para se inscrever no canal, se você está aqui e ainda não está inscrita. Se já está inscrita, se já faz parte dessa comunidade, compartilhe esse episódio com mais mulheres que sofrem de enxaqueca. Convide essas pessoas a virem fazer parte, vamos aumentar essa comunidade, essa corrente do bem e a ajudar mais e mais mulheres que sofrem de enxaqueca a controlar essa doença, porque enxaqueca é doença, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então vamos lá voltar para Ana vai falar dela agora. Eu, na verdade, tive um primeiro contato, né, com essa área da DTM, que não é bruxismo, mas que tem muita relação, lá na faculdade, e depois eu fiquei um tempo sem, né, Sem atuar na estudar, área. sem atuar na área, e depois já depois de ter feito a ortodontia, eu fiz mestrado lá em São Paulo, em DTM da orofacial, e é uma área que eu gosto muito, eu dou muita aula sobre isso. Porque é muito importante, eu acho tão importante, e é um assunto, bruxismo parece um assunto simples, mas é um assunto que muitos dentistas não sabem ao certo o Não que é. sabem reconhecer às vezes também, né. E às Sim, vezes nem a própria pessoa tem consciência de que ela tem. não, e fica muito atrelada à questão do ranger de dentes, como você Exatamente. falou. É. E é interessante, assim, porque você é tão multidisciplinar, que você entende mais essa diferença entre bruxismo e DTM. Que bruxismo não é só ranger de dentes, mais do que muito profissional da odontologia, né, que acaba se apegando a esse conceito que veio lá do sono de 2014, Sim, que é o bruxismo era o é só ranger, ranger de apertar de dente enquanto a gente está dormindo, e exatamente. não é verdade, né. E aí o consenso que foi publicado em 2018 realmente mudou toda essa visão acerca do bruxismo, né, que tem origem central, separou a questão do bruxismo de vigília, do bruxismo do sono, né. E por ser central, a gente tem aí uma ligação, né, de
em relação às cefaleias primárias, que é a Só enxaqueca. só fazendo uma ressaltinha, Ana, que é só para as pessoas que estão nos assistindo entender que, assim, quando ela diz: Sim, "É de origem central", do significa cérebro, do cérebro. O cérebro que está é, dando um comando errado para que exatamente, essa mandíbula não para de mexer ou apertar ou ranger, né. Então, o bruxismo é um distúrbio, né, uma alteração do controle do movimento, do comando cerebral para esse controle, né. Então não está exatamente, sempre associado à ansiedade: "Ah, eu só aperto quando eu estou ansiosa". exatamente. E assim, tem vários fatores interligados, porque às vezes o paciente tem um bruxismo que é um bruxismo, digamos assim, secundário, que ele tem como um fator causal um problema respiratório, por exemplo. Sim, E aí, às vezes, esse problema respiratório agrava, né, o comportamento motor do bruxismo, esse comportamento motor que pode combinar em ranger ou apertar de dentes. E aí, um paciente que sofre com enxaqueca, por exemplo, tem esse bruxismo que acaba agravando ou sendo um gatilho para enxaqueca. Me corrija se eu estiver errada. sim, com certeza. Entendeu? Então, quando a gente por isso que a gente precisa realmente essa abordagem multidisciplinar A é percepção, né, o fundamental. pro a gente hoje precisa muito ter essa visão de que a gente não trata uma doença, um problema específico, a gente trata uma pessoa portadora de enxaqueca, uma pessoa portadora de DTM, uma pessoa portadora de bruxismo, e que na vida dessa pessoa existem vários outros aspectos que podem estar influenciando na piora ou na melhora daquela comorbidade que motivou aquele paciente a te procurar. Então essa visão hoje, de que a gente fragmenta o corpo e trabalha cada pedaço do corpo, é uma coisa que, assim, a medicina trouxe muito isso pra gente, Sim, né, a saúde no geral. E hoje a gente está mudando, a medicina está trazendo outro conceito, né, a medicina do estilo de vida está aí para a gente avaliar todos os aspectos da vida, da espiritualidade hoje, está sendo, deve ser vista, né, no momento que você vai avaliar a saúde de alguém ou vai avaliar uma pessoa que procurou você com uma queixa específica, e é muito importante essa visão mais holística, né, mais ampla da sim, pessoa. Então, você e eu tento sempre olhar cada aspecto. Quando a paciente vai com enxaqueca, assim, o bruxismo, o apertamento, a contratura muscular, as pontos de gatilho, já fazem parte da minha rotina que tá, assim, que eu nem imagino que se tem algum médico que não faz isso, porque para mim já é o mantra de todo dia, de sim, buscar isso. Mas é importante até, assim, a gente tá trabalhando aqui em um projeto para paciente, mas às vezes profissionais da saúde também estão nos assistindo, e é importante você também como uma profissional da área que pode também compartilhar o seu conhecimento aqui para que outros colegas que ainda não têm essa visão, passe a ter, passe a olhar. Então e eu aprendo todo dia com minha equipe, com o meu grupo, eu aprendo com a fisioterapeuta, eu aprendo com a nutricionista, eu aprendo com você, porque cada um uhum, tem a sua o seu know-how, o seu conhecimento, e compartilhar conhecimento é uma das coisas mais importantes, né, que a gente maravilhoso. cresce com isso. Quem ensina, aprende mais, né, Com porque você está certeza. ensinando e está trocando, não é ensinar, é trocar. E aí eu vou já aproveitar, tirar a casquinha de você. O que que eu, como médica neurologista, que atendo todos os dias pacientes com enxaqueca, posso ainda não estar fazendo ou não ter aprendido ainda, de que detalhes eu posso buscar na história ou no exame físico de uma paciente minha para eu dizer assim: "Rapaz, acho que você tem bruxismo, vou mandar você lá para Ana, viu, porque você deve ter bruxismo". Porque quando a gente Sim, pergunta assim: "Você arranja o dente?", ela: "Não, meu marido nunca falou nada, eu não arranjo", porque para ela é só quando está dormindo. Mas durante o dia, fica apertando, né, então, o que que a gente tem que procurar? E tem alguma coisa específica que a gente pode olhar e ver, assim, de arcada dentária, alguma modificação, desgaste? Todo bruxismo desgasta dente? Como é isso? primeiro, a gente tem que ir na direção que pode haver 2 tipos de bruxismo, né. Pode haver só o de vigília, que é quando a pessoa está acordada, fazendo suas atividades. Tem aquele bruxismo do sono, que é quando o indivíduo está dormindo, que eu fico brincando, não é diurno e noturno, é quando está acordado e quando Isso, está se dormindo. dormir durante o Se dia, dormir de va dia, tem bruxismo do sono. é, verdade. Mas quando a gente fala e aí vou colocar separadamente, né,
O bruxismo de vigília, ele pode acontecer sem nem tocar o dente. Ele pode Isso é muito acontecer, interessante. é, que até Ou no seja, buscar consenso desgaste não é um parâmetro então, para o bruxismo de de vis vigília, não. não, Porque no bruxismo de vigília, o indivíduo pode, por exemplo, simplesmente contrair a o mas musculatura da mastigação sim, sem tocar o dente. Ele faz esses essa contração que esses eles músculozinhos aqui da lateral, né, o o masseter temporal, masseter temporal especificamente, e que o masseter não tá aqui, né? não tá. É. Mas, ele contrai, né, essa musculatura sem nem tocar dentes, que é o que eles definem lá no consenso como bracing. Ou a pessoa pode ficar, já viu gente que fica assim, mexendo a mandíbula, Sim, não chega a tocar o dente, mas sim. parece que está Hum. fazendo um movimento de ranger o dente, mas não está rangendo. Isso também é bruxismo. É um bruxismo Porque de isso tá vigília. trabalhando demais o O músculo, né? músculo, porque é o que eu falo para os meus alunos, quando eu dou aula, sempre eu falo. O bruxismo, ele a definição dele é que ele é um comportamento motor, é um comportamento muscular. Sim, Então o que define se o bruxismo está acontecendo ou não é o dente, não é o dente se tocar, não é o dente é o ranger, músculo se mexer. é o músculo estar trabalhando no momento que ele não Não deveria deveria. estar trabalhando. E aí, em relação ao bruxismo de vigília, a gente tem o controle, ecológico, que nada mais é, por exemplo, o biofeedback, né, o aplicativo que tem o Desencoste, que é gratuito, que é o mais É, isso é interessante, conhecido, esses aplicativos, viu gente? Existem muito aplicativos que você legal. pode baixar no celular e ele alerta você, né? Explica aí, Ana, como é que funciona melhor. Às vezes a pessoa passa a se perceber mais. Então, quando baixa o aplicativo e o aplicativo lembra: "Desencoste os dentes", a pessoa começa a perceber: "Não, na verdade, eu Eu tô estava", encostando. Porque quando ele fala, você preste atenção. Ih, eu você estava presta encostando e eu não estava atenção. nem percebendo, eu não tinha essa consciência. Exatamente. Então tem gente que não tem realmente a consciência de que está fazendo aquela contração. Para realmente ter certeza da contração, teria que usar um eletromiógrafo de superfície, né, um dispositivozinho ali. Mas o que importa é que, no seu caso, é interessante saber, né, por causa da enxaqueca, mas também vai ter aquele caso que vai ter o bruxismo e que não vai gerar dor nenhuma, né. Sim. Mas em É, isso é relação importante, você já tocou num assunto é, interessante, assim, é uma informação não é que sempre que importante de vai gerar passar, nem dor. todo bruxismo dá dor. Sim, sim. Aí vem aquela grande pergunta: e quem não tem enxaqueca, ela pode Sim. ter dor de cabeça pelo bruxismo? Aí é um DTM, né? Ou Pode. bruxismo é apenas um gatilho para a crise de enxaqueca na portadora de enxaqueca? Porque são conceitos diferentes. Sim, Porque às vezes fala assim: "O bruxismo é a causa da minha enxaqueca". Não, enxaqueca é uma doença genética, é um cérebro com defeitozinho de fábrica, que eu já expliquei aqui algumas vezes. É um cérebro que tem um alarme que dispara por motivos que não deveria disparar este alarme. E o bruxismo, a contratura muscular excessiva dessa musculatura, ativa vias sensitivas, que é de um sistema chamado sistema trigeminal, né, o trigêmeo, que é o músculo sim, responsável pela sensibilidade de todas as estruturas da nossa face e das estruturas internas do crânio. E ele é ativado e manda um gatilhozinho lá para dentro, como o seu cérebro tem esse defeitinho, essa dificuldade de interpretar esse estímulo, ele deixa você ter uma crise de enxaqueca, desencadeada pelo estímulo. Agora, o outro lado é, e quem não tem enxaqueca, quem tem um cérebro sem esse defeito de fábrica, ele pode ter dor de cabeça só pelo bruxismo? então, primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o bruxismo da DTM, Que é um que eu assunto para que outro é o assunto episódio. para outro episódio. Mas o bruxismo em si, ele não gera dor, entenda. A dor, Sim. se ela existe, se o bruxismo gera uma dor, essa dor é uma DTM. En Sim, é uma disfunção da É um articulação que já resultado, foi resultado do bruxismo. exatamente. Então eu posso ter bruxismo a minha vida inteira e não E não desenvolver DTM. A e gente não vai desgastar explorar mais esse dente. assunto em um outro episódio que a Ana vai voltar aqui, porque é muita coisa para falar em um só, mas que também é muito interessante, uma comorbidade também muito presente em quem tem enxaqueca. Mas vamos voltar para o nosso bruxismo. Então, se você não desenvolver o DTM, não necessariamente você vai ter dor.
se você não tiver uma predisposição a ter dor, que Sim. é a enxaqueca. Porque dor, a gente sabe que a dor é uma resposta do cérebro, né, que Isso, não exato. necessariamente vai acontecer. Mas, assim, o bruxismo a gente separa de vigília do sono. O de vigília a gente vai entender é muito a autopercepção do indivíduo, porque dificilmente um bruxismo de vigília o indivíduo vai ficar rangindo o dente, porque é algo muito grotesco, né, de acontecer. Sim, Então, ou ele aperta, ou ele faz esses movimentos musculares que, na verdade, vai acabar, né, contraindo essa musculatura no momento que ela não deveria contrair, sobrecarregar essa musculatura, certo? sim, Já o bruxismo do sono é um bruxismo que geralmente acontece com ranger ou apertar de do dente dente. ou as 2 coisas. Aí esses desgasta mais, né. Aí esse pode Ou até desgastar ou fraturar, não, né. pode. E sabe o que eu vejo? Aquele paciente que range os dentes, o que é que acontece? Ele tem desgaste nas cúspides, nas faces laterais, Sim. nas faces que mastigam do dente, Hum, digamos assim. sim. Geralmente, o paciente que range o dente, que tem esses desgastes acentuados no dente, geralmente não ocasiona fratura. A gente vê o bruxismo, quando ele acontece por apertamento, que fica com essa isometria, nessa contração muscular continuada, é o paciente que Que geralmente fratura. vai ter uma trinca ou uma fratura no dente, entendeu? Sim. Que ele fica ali, que a gente chama que é uma musculatura fica tônica, é uma fase tônica da musculatura que ele fica contraindo ali o tempo todo em contração continuada. E quando é que tem mais hipertrofia muscular, né, é no apertamento ou no ranger? Eu acredito que nas 2 formas tem hipertrofia, porque É tem um comum as trabalho 2 coisas? pode acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. Fazer um e fazer o outro, né. Sim. Ele é caracterizado ali como rítmico ou fásico. Mas geralmente o paciente ele fala: "Eu ranjo", e aí geralmente houve uma zoada, um barulho, É, ou então geralmente ele fala: quem "Eu não ranjo o dente, mas eu sinto que eu acordo e tá travada a doendo. musculatura". Isso é um sintoma importante, né, É. a gente pode falar um pouco disso também. O que que pode alertar o paciente de que essa pessoa que não tem ainda uma consciência que ele tem o bruxismo, né, do apartamento, né, Sim. assim, é correto esse termo bruxismo estático e bruxismo dinâmico que eu já ouvi por aí, tem sentido essa terminologia? Não vejo ser muito usada. Eu Sim. acho que tudo que eu penso que é o seguinte, tudo que comunica e que faz a pessoa entender é válido. É, Eu não sou muito adepta a essa questão. Hoje em dia se fala mesmo que não pode se falar em diagnóstico do bruxismo, porque o bruxismo não é considerado um distúrbio para a literatura, né. sim, Mas e sim um comportamento motor. Mas mas é um assim, comportamento anormal, então é um transtorno. e aí, assim, eu acho que a nomenclatura não é o que a gente deve se apegar, mas o que eles falam é que tem o tônico, que é o de apertar, que é o fásico, e tem o rítmico, que é o de ranger. Você sabe que a gente ainda tem um grande dilema dentro da neurologia, quando a gente vai estudar distonia, e se o bruxismo é considerado uma distonia ou não. Assim, a literatura ainda realmente não considera, né. Mas assim, Sim, se você for olhar o que que é qual é a definição de distonia? É qualquer movimento involuntário, né, que o cérebro não comandou, não consegue sim, controlar, que mantém um movimento repetitivo de forma involuntária, sem um comando, proposital do cérebro, não é o cérebro que está querendo fazer aquilo, é muito pelo contrário, e vem do sim, nada, e que esse músculo movimenta no momento que ele não deveria movimentar. Então, se eu tenho uma distonia de mão, eu vou pegar o copo, minha mão entorta, ela movimenta sim, demais, ela aperta demais, tem uma força excessiva que não desproposital àquela ação. Eu admito que isso é uma distonia, é um sim. controle, como a síndrome de cãibra do escrivão, né. Eu vou Uhum. escrever, que é chamado distonia tarefa específica. Eu vou escrever, no momento que eu vou escrever, minha mão trava, a caneta cai e eu não consigo escrever. Porque no momento que o meu cérebro dá o comando para eu escrever, como ele tem esse transtorno do controle do movimento específico para aquela mão, eu não consigo escrever, porque o comando não está vindo de forma correta, Sim, como a distonia do violonista, né. Eu sim, vou tocar violão, a mão trava, eu não consigo é só acontece naquela tarefa. E assim, tudo bem que eu não estou ali
querendo mastigar e no momento Sim, que eu tento mastigar, eu mastigo de forma descoordenada. Mas é um movimento que está acontecendo sem necessidade, vamos supor assim. sim, sim, Por que não aceitar isso como distonia? A literatura não aceita ainda e a gente tem problemas inclusive em plano de saúde, quando vai precisar tratar esse sim. paciente, e eles: "Ah, não tem um exame", aí quer que faz uma eletroneuromiografia de face. Distonia é um diagnóstico clínico, porque nem sempre ele vai aparecer. Então se eu submeto o meu paciente a uma eletroneuromiografia da face, eu posso não detectar, porque aquele músculo pode não estar contraindo naquele momento. Então é um exame complementar de grande desconforto, que às vezes não vai agregar Não no vai detectar. diagnóstico. É, na verdade, assim, eu nunca vi o paciente, como você mesmo ressaltou, quando não é a hora que o paciente vai mastigar, né, Isso, a diferença é é, essa, é um exato. movimento que vem no momento que geralmente, quando é o de vigília, é um momento de concentração. E quando a pessoa trabalha as mãos, geralmente que vem mais. As pessoas falam muito quando estão malhando na academia, quando está no Aham. computador, falam muito disso. Muita gente que tem trabalho manual aí, que vem esse bruxismo de vigília, esse comportamento. E durante o sono, ele está muito ligado a questões outras, né, respiratórias, ansiedade, a questões de distúrbios do sono. Ele está Sim, muito transtorno do ligado sono, a associado a transtornos do transtorno do sono. sono. Exatamente. Ele é um comportamento muscular que está muito interligado com o transtorno do sono. Tá ligado à insônia também? Por exemplo, quem tem insônia, quem fica ali à noite sem conseguir dormir, ela tem mais o bruxismo, que aí é de Eu vigília. não é, mas Aí na assim, verdade é o bruxismo de vigília, porque ela não tá pois dormindo. é. Essa Mas questão da insônia, eu não vejo muito artigo, porque o que se faz muita correlação é com a apneia obstrutiva mesmo, e tem revisão sistemática até que coloca todas, tem falando sobre síndrome das pernas inquietas, sim, né, sobre o refluxo gastroesofágico, que tem grande relação, tem alguns transtornos do sono, mas insônia em si é um que eu não vejo muito publicado. Pode ter sim, uma relação, mas eu desconheço até. Mas é interessante que o diagnóstico padrão ouro do bruxismo do sono é a polissonografia. Só que às vezes, no sim. próprio laboratório que faz a polissonografia, né, para É porque detecção eles da colocam o apneia, eletromiógrafo no masseter, né, e temporal, pois para é, mas avaliar a às vezes atividade não muscular. acerta. Mas às vezes o técnico não acerta o lugar certo para contração, entendeu? Não tem um treinamento, porque eu sei, porque eu tenho colegas que já relataram isso, entendeu? Aí eu fui fazer, e aí eu foi O o eletrodo técnico ia botar o eletrodo no no lugar lugar errado. errado. Entendeu? Não Entendi. pede para a pessoa contrair, E apertar e colocar coloca no lugar certo, entendeu? entendi. Então tem também essa questão. Mas os eletromiógrafos portáteis, que são nada mais nada menos que esses eletrodos que captam a atividade muscular, eles modernizaram muito, muito. Hoje em dia a gente tem adesivo que funciona como eletromiógrafo, né? Que capta essa contração muscular. E aí tem os estudos sobre o bruxismo de vigília mesmo aumentaram muito, porque antes Sim. só tinha estudo praticamente de bruxismo do sono e com É, autorrelato. exatamente. Então, isso melhorou muito a questão das pesquisas e de algumas respostas, mas essa questão da neurofisiologia do bruxismo é algo que não está totalmente esclarecido, né? A gente sabe que problemas, principalmente o bruxismo do sono, que as questões do sono, problemas respiratórios, refluxo gastroesofágico, tem muita relação. A ansiedade é algo que realmente, porque a ansiedade vai mexer com o sono, Contudo exatamente. entendeu? Mas o que eu acho muito, muito interessante, que são 2 pontos que são aspectos que vêm acontecendo mais novos, tem muita gente usando bebida estimulante para treinar. A Energético. academia exatamente, a academia termogênico, entendeu? Então assim, a academia, graças a Deus, a atividade física regula tudo, né, a gente vê a importância da atividade É, física. certeza. E as academias estão mais cheias e às vezes as pessoas não têm tempo para treinar. E aí vão treinar 5 horas da manhã. E aí precisa de alguma coisa para estimular. E às vezes o termogênico ele pode Ativar? ativar ou agravar, né, o comportamento muscular do bruxismo, porque ele vai aumentar meio que a contração muscular de forma geral. Eu já vi isso acontecer. Tocou num assunto aí agora que já me remeteu aqui, o que às vezes o médico que está tratando o paciente com enxaqueca
pode contribuir para a piora do bruxismo na escolha do medicamento. A gente já conversou sobre isso outra vez, Já. e a gente sabe que a gente lança muito mão de antidepressivo para tratamento de dor crônica no geral, e enxaqueca não foge disso, e a gente sabe que alguns antidepressivos pioram o bruxismo, né. É. E tem aparecido muito, sabe. O uso de medicamentos como a Psiquiatras precisam saber disso. a venlafaxina, desvenlafaxina, Sim. sertralina, todos os Os inibidores de recap tricíclicos também, né? os Ou não? tricíclicos Não, não, porque o problema está na inibição da recaptação de serotonina, serotonina. Então entendeu? os seletivos não então, né, É, fluoxetina. os mono e os Sim, duais sim, sim. seletivos. Só que o problema é que, às vezes, esse paciente ele chega e ele já tentou os Os tricíclicos, outros. entendeu? Sim. E o tricíclico ele dá muito efeito colateral, É, né. Então sonolência, ganho de peso, obstipação, boca seca, que os duais e os seletivos são menos, né, na interferência do ganho de sim, peso, por exemplo, que é uma classe hoje muito realmente muito usada, não tem nem como fugir disso, né. sim, mas assim, é interessante que nem sempre isso acontece. Às vezes o paciente ele usa um dual e não interfere tanto Sim. no bruxismo, entendeu? E já tem paciente que passa a apresentar o bruxismo por causa do uso de antidepressivo. Nem tinha e começou a ter. Exatamente, porque e é uma coisa interessante que eu trago, assim, que a gente precisa falar também, é que se aquele paciente, se aquela pessoa está com ansiedade, o primeiro ponto é procurar terapia. Sim. E pode, claro, procurar um psiquiatra, a depender, né, do grau de ansiedade, sim. Mas eu tive um paciente, por exemplo, que ele estava num quadro, num momento de dificuldade, assim, de ansiedade Um por ele momento pontual da sabia vida dele. exatamente. Ele sabia porque ele estava ansioso, tudo. Só que ele não quis buscar terapia, aí ele já foi no psiquiatra. Aí eu estava conversando assim, psiquiatra, ele sabe prescrever muito bem e ele vai melhorar, claro, mas às vezes uma terapia resolveria bem, e não sou eu que vou dizer isso, né, Mas, porque amiga, isso na o verdade é o povo quer ir médico, pelo caminho mais que é o curto, né, comprimido, a pílula mágica. A é o gente sempre fala comprimido. aqui: "Ah, é mais fácil tomar uma É, pílula do que ir toda semana no terapeuta, ter que abrir caixinhas pretas da vida, né, de trazer coisas, exatamente. resgatar coisas e é uma construção, né, uma pedrinha, um Sim, quebra-cabeça, então é a longo prazo. Talvez o resultado final seja melhor, sim, mais sustentável, mas é difícil, então a gente quer logo um remedinho, né, isso acontece também na dor de cabeça. O paciente vai com enxaqueca, ele quer logo um remédio. Ele não quer com mudar o estilo de certeza. vida, para ver o que está piorando, ele quer logo tomar um medi eu quero um medicamento que a senhora, Sim, resolva minha dor. E aí a gente, toca num ponto assim, por exemplo, quando eu atendo uma paciente com enxaqueca, eu vejo as comorbidades e dentre elas, busco algum sinal, ou na história, ou no exame físico, se tem bruxismo. sim, E e às vezes o paciente diz assim: "Eu não quando eu só aperto quando eu estou com dor. Eu só fico travando quando eu estou com dor, que eu fico ansiosa pela dor e fico apertando". Essa é a percepção dela. Do seu lado, também acontece do paciente de ir para você e por conta de um bruxismo e você busca na história de que se ela tem dor, ela aperta mais? Aquele paciente que tem sinais de sim, bruxismo, mas não tem sim, dor, né. Entendeu minha pergunta? entendi. Tipo assim, eu vou É ali doutora Ana, interessante. porque me disseram que eu tô com meus dentes tá desgastando, eu tô entortando os dentes, fraturei um dente, vou lá. Na sua história, a presença da dor é um fator agravante para o bruxismo? Na minha história é mais o contrário. Geralmente o bruxismo ele vem ali como um fator iniciador mesmo da DTM, entende? Mas é interessante que é muito comum quando esse paciente tem DTM que tem a ver com o bruxismo, mas na verdade a DTM é causada, né, pelo bruxismo. Mas muitos pacientes têm um histórico, às vezes, de cefaleia primária, né? A gente vê que é Sim, até que é muito, uma muito uma comum. doença extremamente comum, né, tanto Mas atencional quanto a enxaqueca. Mas eu não vejo, assim, essa relação. Eu tenho dor e por isso eu aperto. Eu nunca vi esse relato de paciente. E é interessante falar, assim, de relato de paciente, porque é um ponto extremamente importante. É ouvir.
o paciente. Isso, claro. Mas a minha Demora. pergunta é, se a gente será que a gente não está numa roda viva de que Sim, eu tenho um bruxismo, tá alimentando o eu outro. tenho bruxismo, Sim, tenho enxaqueca e tenho ansiedade. Então, se eu estou ansiosa, eu pioro minha enxaqueca. sim, Se eu tenho mais dor e mais ansiedade, eu piora o aperto bruxismo. mais. Sim, Então eu vou ter uma consequência mais grave, né, o meu bruxismo vai trazer sim, outros problemas na minha vida, como um evoluir para uma possível DTI. sim. Então, a presença da dor, certamente ele é um fator agravante para o bruxismo. A nossa pergunta é: quem tem bruxismo e tem enxaqueca, o bruxismo dessa pessoa é pior do que se ele não tivesse enxaqueca? É uma coisa que a gente podia pesquisar depois. Eu não consigo mensurar isso não. Não te digo, não consigo Porque mensurar. se a dor crônica for um fator É, alimentador dessa ansiedade, desse apertamento, já que a gente está admitindo que a ansiedade sim, piora o bruxismo. E a gente vê que quem tem dor crônica é mais ansioso. sim, é bem associado. Isso. Depressão e Então, ansiedade da aí dor às vezes crônica. é difícil a gente até separar o joio do trigo, É. né. Quem é quem nessa história? Mas eu vou te dizer, esses pacientes comórbidos, assim, até fibromialgicos, com dor nociplástica, tem pacientes que necessariamente você vê essa interrelação, tem a cefaleia primária, né, tem enxaqueca, tem a DTM, tem o bruxismo envolvido nisso aí, a ansiedade, mas não necessariamente é mais acentuado, entendeu? Porque para isso eu teria que ver também a contração muscular. Mas às vezes tem paciente, por exemplo, com bruxismo super severo, com E que não tem muito dor. desgaste, que não sente nada. É por isso que quando a paciente fala assim: "A minha enxaqueca é secundária, ao meu bruxismo". Aí eu digo: "Olha, eu já vi paciente com bruxismos gravíssimos de destruir a arcada dentária e não tem dor. Entendeu? Você tem dor porque seu cérebro é permissivo. Sim, Ele permite que você tenha dor desencadeada pelo bruxismo, é o ponto. né. Então o bruxismo, ele é uma comorbidade, que pode inclusive estar agravando. Aí assim, até porque ela acha se a gente deixa que ela continue nessa crença de que o bruxismo é a causa da enxaqueca, ela vai achar que se você curar o bruxismo dela, ela vai ficar curada da enxaqueca. E a gente sabe que não vai, até porque existem milhões de É. outros gatilhos Mesmo para porque o enxaqueca. bruxismo não tem cura. Cura não tem, Isso, né. né, mas assim, se É, você como é controla, controlar. se É, você usa plaquinha, por falar nisso, sim. quando é que tem indicação e qual é a placa melhor, como é essa história aí? Estão se indicando e fazendo placa em tudo que é pessoa, tudo que é gente, Exatamente. tudo é placa, O eu vejo tudo é gente com placa. chicletes na boca apertando. Não, tudo é placa. E às vezes, naquele paciente, o bruxismo de vigília tá muito mais predominante. E você não vai usar placa durante o dia, né? Não vai, não é para usar a placa acordado, é para usar a placa durante o Dormindo. sono, Sim, dormindo. E outra questão é que a placa, no paciente com apneia obstrutiva do sono, pior. vai piorar a apneia. E a gente sabe que bruxismo não é nada do lado de apneia, né? É, A vocês apneia é muito mais gente, grave. imagina quanta coisa complexa, né, assim, a gente precisa estar buscando nesse paciente. Se a gente não pergunta se ele ronca, se ele tem apneia, não pensa na Sim, possibilidade. Aquela cefaleia noturna, que é comum no portador de apneia do sono, que você para de respirar, faz concentração de gás carbônico alta no sangue, estimula, dilata as artérias cerebrais, você acorda com aquela dor, parece que a cabeça tá maior do que o real. Aí quando você respira, você volta melhora a dor, você volta a dormir de novo, aí acorda de novo com a dor. Ou então, acorda de manhã com dor. É a cefaleia matinal é característico também de apneia do sono, aquela dor em peso, aquela cabeça grande parecendo ressaca. Então, se a gente não pensar nisso, na possibilidade do paciente ter a apneia do sono, e manda lá para o dentista, que também não pensa nisso, bota lá uma placa, aí ele vai piorar a apneia do sono, aí vai piorar a dor de cabeça, e vai dizer: "Tá vendo? A placa não está resolvendo minha dor de cabeça do bruxismo". é, Eu não então é uma uma bola de neve que a gente tem que é difícil. frear em algum ponto da vida do É. paciente, né. Em um primeiro momento, eu acho importante saber quando indicar a placa. É muito É. mais complicado saber quando indicar a placa do que a placa que vai se indicar até. Então nem Mas todo mundo, veja se eu estou correta,
nem todo mundo portador de bruxismo tem indicação de placa. Sim, nem todo mundo, nem todo mundo. Para ter indicação de placa, a gente precisa primeiro, precisa ser bruxismo do sono. Não, porque quando você diz esses que não É, aperta nem encosta o dente, não teria é, benefício nenhum, ou não? exatamente. Mas durante o bruxismo do sono, tem toque de dente, geralmente. Não tem, Sim, não é uma característica de e bruxismo do o sono, do esse é mais de vigília que é vigília. mais comum, né? Mas a questão é a seguinte, por exemplo, esse paciente que tem a apneia e está desgastando o dente pelo bruxismo, ele tem até indicação da placa. Só que a gente tem que, né, ver custo-benefício, ver risco e o benefício. Por quê? Se eu vou agravar a apneia, que é uma condição muito mais grave do que o bruxismo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaminhar aquele paciente para um profissional do sono para ver como que a gente vai Sim, proceder sim, e fazer essa abordagem multidisciplinar. Só que muitas pessoas, às vezes, não têm o conhecimento da questão neurofisiológica, da causa, não tem como, não para investigar até, e já vai indicando a placa. Outra questão também que eu vejo, às vezes tem paciente que chega para mim com placa que não é adequada. Tem isso, também é o que isso, mais a gente vê por muito, aí, muito. Placa de acetato, às vezes placa mole, mole, chiclete, macia. É, estimula mais ainda a aquilo mastigação. ali o paciente, se for um paciente hipervigilante com bruxismo do sono, aquilo ali vai acabar com o paciente, Sim, entendeu? Só que assim, a gente que estuda, que vê, sabe que é o seguinte, tem profissional que faz assim, ele faz um teste, aí ele faz aquela placa, aí com aquele paciente deu certo, aí ele fala: "Pronto, esse é o tratamento, é assim descobrir que eu tenho que descobrir a fazer". roda. É isso. Só que não é assim, né, a gente sabe que não é Cada um é assim. um, né? E a gente tem que ter os parâmetros, tem que fazer uma prática baseada em evidência científica. A pessoa que está ali fazendo a pesquisa, está ali trabalhando para a gente poder oferecer o melhor para o paciente. Claro, com certeza. Aí, assim, eu já tive todo tipo de placa, você não imagina. De vez em quando eu tiro uma foto, assim, porque realmente é triste, né? Porque você vê que sempre tem alguém, assim, a gente fica muito triste, a gente que é profissional de saúde, compromissada com o paciente. Quando É, vê alguém simplesmente querendo só tirar um dinheiro do paciente, verdade. a gente fica triste. E aí vai agravando. E esse paciente que tem comorbidades é um paciente que ele fica, coitado, vai para um, vai para outro. Ele está É buscando a luz no difícil. fundo do túnel, né, ele quer uma É, solução. Então se você promete para ele uma solução mágica, ele vai querer, porque ele quer que se é o que livrar do mais tem. problema, né, infelizmente, Gente né. prometendo um milagre. É, exatamente. Né, então assim, é muito complicada essa abordagem. Outra coisa que às vezes eu vejo também Então a placa pode profissionais até piorar o bruxismo, né, pode, porque você está estimulando mais a depende de mastigação. como ela é feita, né. Agora a placa, Ana, ela evita, né, a placa bem indicada, bem adequada, Sim, bem ajustada, ela preserva a arcada dentária sim, e ela também, diminui a pressão sobre a diminui a ATM pressão articular, né, e muscular o também. dano estrutural da Sim, articulação da mandíbula. sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que faz bruxismo do sono, por exemplo, e que não tem dor por DTM. Aquele paciente, ele não tem dor por DTM, porque o cérebro dele modula bem, responde bem, certo? Mas esse paciente tem uma alteração degenerativa na articulação. Sim, Então, a gente precisa proteger essa articulação da pressão exercida pelo bruxismo do sono. sim. Então, não necessariamente a gente vai indicar a placa só em paciente que tem dor, entendeu? Sim, porque Então, você está preservando a articulação, preservando a né, articulação. E se e tem alguns e uni casos que a gente e precisa, unidade dentária também. Agora, ela justamente. reduz a força do apertamento? Quando o indivíduo, quando a gente está apertando, quanto mais o dente entrar em contato, né, essa fibra muscular ela vai se encurtar mais. Sim, Se a gente bota a placa no meio dos limita. dentes, limita essa É, contração, certo. limita um pouco. Sim, Mas o padrão de contração muscular, por exemplo, numa polissonografia não altera, entendeu? sim, sim. O comportamento muscular tá ali. Só que não vai conseguir contrair essa fibra muscular quanto contrairia se não tivesse com a placa, Tá. entendeu? Então, geralmente alivia essa questão da DTM muscular, entendeu? E na articulação vai diminuir cerca de trinta por Sim. cento a pressão sobre a articulação.
Então, se a articulação já está com alguma alteração degenerativa, já está com um problema, um disco deslocado, um problema ali da cobertura articular mesmo, né? A gente tem como proteger. A placa é um artifício para proteger essa articulação. E pode acontecer, às vezes, do indivíduo estar com um problema naquele momento. Placa nem sempre é para o resto da vida, né? Sim, com certeza. Então pode acontecer de em um momento usar, outros não. Mas outra coisa que eu vejo às vezes é indicar placa 24 horas por dia. Às vezes as Eu já vi pessoas, paciente assim. muito paciente fala assim: eu não posso usar durante o dia". Eu falo: "Olha, não está indicado". Primeiro ponto, a gente ajusta a placa com o paciente deitado. Então, quando deita, a gravidade já empurra a mandíbula. Então, se usar a placa assim, Ele teria deitado, que ter ou 2 usar a placas. placa em pé, Ele teria que ter já é 2 placas. diferente. O ajuste já está diferente. Segundo ponto, durante enquanto a gente está acordado, a gente tem condição de se autorregular. E aí a gente tem que buscar para isso terapia cognitivo-comportamental, tem que buscar os meios para ter esse controle do bruxismo de vigília, entendeu? Porque a placa, se ela for usada 24 horas por dia, ela pode causar uma alteração da oclusão irreversível. Sim. Eu já vi casos de paciente que usava a placa 24 horas, tirou a placa, não tocava um dente. Ai, meu Deus. Então, depois ter que fazer cirurgia ortognática para voltar a tocar os dentes, entendeu? Então, assim, Interessante. não tem indicação. Outra coisa que perguntam muito é em relação à nossa amada toxina Ela ia botulínica. ser o que a minha preocupação é, se eu aplicar e ele já tiver uma disfunção de ATM, eu posso piorar essa disfunção de ATM se eu fizer essa toxina? Na verdade, assim, a toxina ela tem alguma indicação para DTM. Isso, exato. Para o bruxismo, ela, na verdade, não tem uma indicação expressa. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente faz uma pesquisa, que tem pesquisa publicada, as pesquisas que fazem comparando placa E e toxina? toxina, a placa é superior à toxina. Sim. E a gente sabe que essa toxina vai agir por 3 meses, quer dizer, o É, paciente vai pagar caro, vai ficar 3 exato. meses. Custo-benefício, né? É. Aí, além disso, a gente precisa avaliar a musculatura Musculatura. do paciente. Eu tenho um paciente com bruxismo severo que faz protocolo de aplicação de toxina botulínica, não por causa do bruxismo, Por mas por causa hipertrofia. da hipertrofia muscular. Um parâmetro é hipertrofia, O né? parâmetro é a hipertrofia, porque o efeito colateral dessa aplicação vai ser Atrofiar. atrofia, entendeu? Então, nesses casos de hipertrofia, a gente quer que o músculo atrofie. E eu sempre explico para esse paciente que é raríssimo de acontecer, esse paciente ter indicação realmente de fazer essas aplicações de toxina. Recorrentes, né? Eu sempre falo: olha, a gente está aplicando não por causa do seu bruxismo, simplesmente, a gente já está aplicando por causa da Da hipertrofia hipertrofia. muscular. Porque o efeito colateral aqui é o que a gente deseja, é diminuir essa massa muscular para não fraturar, porque tem paciente que fratura dente, fratura placa também. É, porque assim, para quem está assistindo, acho que é uma coisa interessante de entender, assim, o que que o botox faz, né, a toxina botulínica no geral? Ela enfraquece o músculo, não é, ela impede que seu músculo, quando você apertar, que você aperte com tanta força ao ponto de fraturar o seu dente. Então você vai lá e aplica no músculo que está forte demais. Mas às vezes a gente vê pessoas que têm bruxismo e que têm hipotrofia. Sim, Ou seja, aquele músculo fininho, fininho, e a sim, gente fala de onde é que vem tanta força? Se esse músculo é tão fininho. Então, às vezes, também não tem uma correlação do volume do músculo sim, com a força daquele músculo. perfeito. Então, às vezes, são pessoas que têm o rosto magrinho, e talvez esses pacientes pudessem ter um prejuízo com a Sim, aplicação, já que é um músculo já bem fininho, né. Então é difícil você sim. selecionar, né, essas pessoas. Principalmente, esse paciente que tem uma musculatura fininha, se a gente fica reaplicando. Porque esse benefício, por exemplo, da toxina em relação à questão neural, ou seja, RP, de substância P, né, Sim, essas questões de benefício neural de algumas substâncias neuropeptídeos, que é o caso a da ênfase enxaqueca. da enxaqueca, isso vai acontecer para DTM também. Só que, o que é que acontece? A gente tem que lançar mão, não é a primeira escolha, o botox. Sim, sim. Aí eu já estou falando de Tem que DTM. ser casos selecionados. Aí eu já estou falando da DTM, né? Quando a gente fala de DTM, essa toxina vai ter um efeito sobre a dor, mas
a gente tem que ter muito cuidado, Hum. porque se um paciente desse Então, tem no dor público de bruxismo e no público de DTM, a probabilidade de haver uma indicação da toxina botulínica é baixíssimo, mais para quem tem DTM. mais para quem tem Então, a DTM. gente vai deixar para falar isso lá Mais no pra quem outro tem episódio do DTM, DTM. entendeu? Porque e é muito delicado isso, porque já aconteceu de paciente vir para mim com esse biotipo, face longa, um músculo mais delgado, já quero aplicar toxina. Eu boto a paciente: Sim, "Tá bom, você quer aplicar toxina? Senta aqui, eu só vou te explicar umas coisinhas". é. E aí você tem que explicar, 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 o paciente: "Ah, não, não quero mais não". É, tem que entender, né, às vezes alguém criou expectativa, ele foi lá querendo fazer e às vezes ele não tem indicação mesmo, né. Inclusive, os estudos a longo prazo mostram, né, que se fica aplicando várias vezes seguidas, por exemplo, de 3 em 3 meses, vai aplicando, a partir de certa quantidade de aplicação, pode uma parte desse músculo pode ser preenchido por Sim, gordura sim. de forma definitiva, até. Então, assim, músculo da mastigação é um músculo que a gente precisa trabalhar o tempo todo, é diferente de músculo da mímica. A gente tá usando o tempo todo, né. A gente usa Falando para comer, para falar e ainda quem tem bruxismo usa quando não deveria. Então, pois é, é uma musculatura pois que é. não para nunca. Então, a gente já está completando aqui nosso tempo de quase uma hora de conversa. Queria muito agradecer a Ana por essa participação, é um assunto muito importante. E você aí ative o sininho, se inscreva no canal e traga mais pessoas para esse canal, porque você não pode perder o próximo episódio que eu vou gravar com ela, que é sobre disfunção de ATM, a famosa DTM, aí você vai conseguir entender o que é bruxismo, o que é DTM, tentar se identificar se você tem, e se tiver, vai procurar a doutora Ana lá depois no consultório dela. Então, queria que ela desse uma palavrinha final aqui, mas antes de finalizar, antes dela falar, eu queria só lembrar do curso do programa Transformador, que eu estou lançando para ajudar mulheres portadoras de enxaqueca na mudança de estilo de vida, controlando a enxaqueca e vivendo melhor. Então, na descrição aqui desse episódio, tem o link do curso, você pode clicar, vá lá, entre na página, olhe, se você se identifica, se você acha que é para você, você pode adquirir o curso e juntas a gente vai aí travar alguns desafios no controle da enxaqueca. Então, voltando para a doutora Ana, quero que ela dê uma palavrinha aí, final, para vocês que estão aqui assistindo a gente. Eu que agradeço, viu, pelo convite. E curso muito interessante, a questão do curso, quando a gente fala de dor crônica, autoconhecimento é tudo, Com é certeza. tudo. Então, mais uma vez, você inovando e trazendo conhecimento e ajudando sempre o paciente. Minha inquietação é assim. Eu admiro muito, muito a maneira que você tem de lidar com os pacientes, a empatia que você tem pelas pessoas, a acessibilidade que você, assim, você é um dos poucos médicos que eu falo para todo mundo. Doutora Elza é uma médica que eu tenho acesso total, porque, infelizmente, às vezes tem colegas, tem profissionais que não são tão acessíveis e o paciente só ganha com isso. Isso é maravilhoso. A sua humildade, uma pessoa com tanto Ó, conhecimento, Ana, você olha como eu é. te conheci. Eu me lembro de uma live que eu estava Oi. fazendo no Instagram com pacientes de enxaqueca e ela apareceu lá nessa live. Eu não sabia quem era a Ana. Aí, e eu falando disso, de Oi. toxina, de bruxismo, tal, de DTM. Aí ela me manda depois uma mensagem no direct: "Ai, doutora, gostei da live e tal. Eu tenho alguns artigos sobre esse assunto. Se você quiser, eu te mando". Eu falei: "Mas que menina ousada! Ela nem me conhece". E aí a gente A gente conversou fez depois, a gente fez live na depois a gente pandemia, fez no uma live. no meu Instagram, Isso, depois no seu exato. Instagram. Foi muito muito legal. Muito Então, bom. assim, eu costumo dizer que eu já trouxe algumas convidadas aqui da para gravar comigo, que foram presentes que a rede social me deu. Eu acho que tem coisa ruim e tem coisa boa na rede social, né, se a gente alinha com pessoas Sim, que têm seus valores, seus princípios, e você se identifica com o trabalho, você acaba indo estreitando isso e formando, de qualquer forma, um time que lá no seu canto você acaba ajudando, porque você é a referência, eu mando para você. Eu recebo muitos pacientes também que você encaminha. E isso é muito legal, a gente vai criando essa rede essa network do bem, para ajudar pessoas, com um maravilhoso. propósito único, ajudar mais É pessoas, né. Isso é maravilhoso, muito porque legal, no isso é muito final bom. das contas o que a gente quer é abraçar o paciente. Exato, O que a exatamente. gente quer é abraçar o paciente, é que esse paciente se sinta acolhido, que ele precisa se sentir acolhido. Sim,
Esse paciente com dor crônica é um paciente que precisa de acolhimento e a gente vai naquele propósito. E é muito bom estar com você, porque é um profissional, como eu já disse, de referência, e eu só tenho a agradecer por estar aqui, pela oportunidade de falar. É interessante, assim, separar o bruxismo da DTM, coisa que um monte de profissional da odontologia não consegue fazer, tá Mas eu vendo? aprendi E com você, você já aprendi com sabe. você. Então, mas vai ser uma oportunidade ímpar também voltar aqui e falar sobre Em DTM. breve. Já estou ansiosa. Então a gente fica por aqui com mais um episódio do EnchaCast, o primeiro podcast do Brasil construído de mulheres para mulheres, não é Marisa, mas é de mulheres para mulheres, porque a gente está aqui para ajudar você, mulher que sofre de enxaqueca, em todos os aspectos da sua vida, que a gente conseguir enxergar e trazer pessoas que possam te ajudar. Eu estou aqui para isso, para trazer pessoas profissionais, para falar do que eu não sei, para falar do que eles sabem sobre a área deles, mas que agrega, porque a me ajuda a cuidar de você de uma forma mais ampla, de cuidar de você como pessoa, não cuidar da sua enxaqueca, cuidar de você, mulher que sofre de enxaqueca. Então cada pontinho, cada pilar da sua vida, a gente vai estar tentando trazer, e quem está aí com certeza está se identificando de alguma forma ou de outra, se não identifica com esse, com outro episódio, com os outros profissionais, é para isso que esse projeto foi desenhado e que eu espero que ele tenha longa vida, para que a gente consiga ajudar mais gente aí, muito mais mulheres. Então, beijo para vocês, obrigado por estar aqui mais uma vez e não esqueça de compartilhar com quem ainda não se inscreveu no canal.